Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe neste dia, que o Senhor te guarde, te dê direção, que o Senhor vai à tua frente, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, que possa nos acolher agora, Senhor, debaixo da tua destra, nos livrar, Senhor, de todo o mal, Senhor, quebrar as forças tenebrosas, Pai amado, que se armam, meu Deus, as ocultas, Senhor, Pai amado, que o Senhor quebre os laços do passarinheiro, que o Senhor tire toda a pedra de tropeço dos nossos caminhos, Pai amado. Senhor, desarma, Senhor, aqueles, Pai amado, que estão carregados com seus dardos e com as suas setas inflamadas, Senhor. Que o Senhor possa apagar, Senhor, toda a força do mal agora, Senhor, tocando naqueles que estão enfermos, levantando eles do seu leito, Pai. Que toda esta enfermidade, Senhor, que nenhuma praga chegue à tenda dos teus santos, Pai amado. Que o Senhor guarde eles livre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só o poder e só a glória de Deus que pode nos guardar. Aleluia. Andando em todo o tempo confiando no Senhor. Precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no poder de Deus, precisamos confiar na grandeza do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, porque comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Palavra de bênção, glória a Deus. Amém. A palavra de Deus se derrama sobre as nossas vidas como dádivas de ouro, dádivas de prata. Glória a Deus. A bênção do Senhor realmente, ela nos enriquece, meus irmãos. A bênção de Deus. Aleluia. Mas há uma condição. Tudo há uma condição. Se nós vamos olhar, tudo tem uma condição. Qual é a condição que Deus nos impõe? Deixarmos o pecado para sermos abençoados. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Quem separa nós de Deus é o pecado. O que é o pecado? O pecado é estar andando na oposição da palavra de Deus, das Escrituras. Aleluia. Então, eu só posso andar com Deus se eu estiver de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade. Como diz o livro de Oséias, como poderão andar dois juntos se não estão de comum acordo? Precisa haver acordo, meus irmãos. Precisa exatamente ter um acordo. Nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Muitos estão usando uma situação contrária. Eles querem que Deus fique de acordo com os seus caminhos. Imagina que a pessoa está fazendo as coisas erradas e quer que Deus fique de acordo com as coisas erradas. Quer dizer, a pessoa usa de engano, usa de mentira e quer que Deus realmente fique do seu lado. Muitas vezes as pessoas vão lá no juiz, abrem um processo, inventam mentira e depois vão orar para Deus lhe dar causa de ganho naquela situação, meus irmãos. Eu digo, aonde tudo tiver honestidade, bondade, seriedade, lealdade, você pode ter certeza, Deus está na causa, meu irmão. Mas quando há mentira, engano, de repente você está aí saindo com pessoas erradas, no caminho errado, e quer que Deus realmente te abençoe, Então, há uma condição, meus irmãos, há uma condição da bênção de Deus estar sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, a condição é andar na presença de Deus, guardar os seus mandamentos, viver exatamente nesse temor, o temor que nós temos que ter a Deus, essa reverência da sua soberania,
de exaltar o seu santo nome, de glorificar o seu santo nome, que não venha através de nós vir algum escândalo, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos que zelar pelo nome do Senhor, tem que ter zelo pelo nome do Senhor. Nós temos que honrar a Deus, temos que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, o que faz separação de nós de Deus? Exatamente o pecado, a desobediência, de não andar na sua palavra. A desobediência. A partir do momento que eu não obedeço o evangelho, eu estou na desobediência. Então eu já estou no pecado. Eu estou desobedecendo aquilo que Deus determinou para que eu andasse e vivesse por eles. E eu não estou vivendo. Então isso já é o pecado. Então a humanidade, ela está separada de Deus, porque eles não estão andando segundo a vontade de Deus e nem na direção de Deus. Deus tem misericórdias, porque os homens não são consumidos pela sua misericórdia. Agora, a misericórdia de Deus é para que o homem realmente se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. E seja salvo. A misericórdia de Deus é para que o homem realmente aproveite o tempo que ele está tendo para que ele possa se arrepender e salvar a sua alma. Meus irmãos, mas as pessoas estão confundindo a misericórdia de Deus como um plano VIP hereditário e pode continuar pecando à vontade. Pode pecar à vontade, Deus é misericordioso mesmo, Deus não vai permitir que mal algum me aconteça, Deus é misericordioso, porque o inimigo, nosso adversário, meus irmãos, o opositor, o acusador, ele está como um leão em todo momento tentando tragar as nossas vidas, meus irmãos, tentando tragar as nossas vidas. Deus tem realmente pela misericórdia de muitos, porque muitos têm tanta legalidade para o leão realmente comê-los vivo, e Deus tem segurado e dado uma oportunidade. Mas Deus conhece o coração dos homens. E Deus sabe que não adianta dar muita oportunidade porque aquela pessoa não vai se arrepender. Aí a gente não entende. Nós não entendemos. Mas o Deus que criou todas as coisas, meus irmãos, aquele que já viveu todas as coisas, aquele que conhece todos os teus dias que estão escritos no teu livro, porque ele já o viveu, meus irmãos, ele sabe que o coração de muitos não vai se transformar, vai continuar. Por mais chance que Deus dê, por mais misericórdia que Deus dê, os homens vão continuar de mal a pior. Aí, Satanás vem e pede a alma. Nós temos que falar sério, meus irmãos. Nós temos a vida e a morte. O mundo é uma fantasia. Temos sonhos, temos esperança, mas temos uma realidade. Uma realidade. A realidade que ninguém é eterno. E além de não sermos eternos, parece que todo mundo, acho que eu vou viver 150 anos, aí quando eu tiver um tempo, eu vou buscar Deus, eu me ajusto com o Senhor. Meus irmãos, ninguém pode determinar o tempo de vida sobre esta terra, só Deus, meus irmãos, só Deus. Então, que sejam brancas as suas vestes em todo o tempo. Precisamos ter as vestes brancas, aleluia, nossa vida tem que estar no altar de Deus. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, que é um conjunto de coisas que nós vivemos, aleluia. Esse conjunto de coisas que nós vivemos, aleluia, é um conjunto de unidade de fé. Nós vemos que o Salmo 128, ele começa: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, e a tua mulher será como a videira. Olha, se nós pegarmos aqui, amém? Estamos falando exatamente do homem. O homem, quando é um homem de Deus, meus irmãos, é tremendo. Aleluia. Quando realmente é uma unidade de fé dentro da sua casa, dentro da sua família, é muito tremendo. É muito tremendo. Porque quando o homem realmente ele encontra uma mulher, ele encontra uma pedra preciosa, quando esta esposa realmente ela teme a Deus, ela honra o seu marido, amém?
e ela honra exatamente guardar os mandamentos de Deus. Quando uma casa está unida na presença de Deus, o esposo é o cabeça da casa. Quando o esposo é o cabeça da casa, meu irmão, e ele teme a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. E quando esta unção do temor de Deus está derramada sobre o lar, a esposa realmente é uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia que edifica a sua casa, que tem os seus filhos santos na presença de Deus. Meu irmão, essa casa é uma bênção. Essa casa é uma bênção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Hoje comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Meu irmão, a unidade de fé, a unção, o temor de Deus, amém, faz nós produzirmos frutos bons, frutos de edificação. Aleluia. Tá difícil hoje, né, meus irmãos? Porque há uma diferença hoje. Às vezes a mulher tá cheia da unção, buscando a presença de Deus, mas o marido vai de vez em quando na igreja, chega lá no final de semana, como diz o português, só gosta de bola, só gosta de futebol, só gosta de ver as coisas. Quer dizer, há um jugo ainda desigual, não estão andando de comum acordo na presença de Deus, não está honrando ao Senhor. Antes os seus prazeres estão nas coisas do mundo. E quantos homens de Deus realmente não estão na presença de Deus? E muitas mulheres ainda estão afastadas por causa das vaidades da vida. Meus irmãos, uma unidade de fé, um só coração, um só pensamento. Aleluia. É difícil, é. Por isso que a própria palavra diz, Jesus diz, estarão dois na mesma cama, um será levado e um será deixado. Realmente, aquele que teme a Deus, busca o Senhor e guarda os seus mandamentos. Amém. Aquele que realmente, esse salva a sua alma. Mas aqueles realmente que andam relaxadamente, separados de andar na vontade de Deus, andam de qualquer jeito, meus irmãos, não podem realmente ver a glória de Deus. Nós precisamos entender, como diz o livro de Provérbios, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, pegando só um trecho, porque tudo que nós imaginamos, meus irmãos, na nossa alma, assim nós somos, aleluia. Nós temos que imaginar na nossa alma uma edificação espiritual, nós temos que imaginar exatamente na nossa alma uma sede de buscar o reino de Deus, aleluia, a sua justiça. Nós temos que imaginar na nossa alma, meus irmãos, de nos separarmos de tudo aquilo que pode nos contaminar, porque assim, meus irmãos, nós vamos ser, e nós precisamos estar cheio do poder de Deus. Eu digo, a bênção de Deus está sobre nós, a bênção de Deus, quando ele diz que já nos abençoou de toda sorte de bênção nas regiões celestiais, a bênção de Deus já está sobre a minha vida e a sua vida. Agora, para que essa bênção de Deus realmente ela se conclua na minha vida, eu preciso andar debaixo da vontade de Deus. Eu preciso ter fé. A maior fé que eu sempre digo é crer em Deus e viver na sua vontade. Essa é a maior fé. Amém? E quando você anda com Deus, meus irmãos, você sente a presença de Deus. Aleluia. Deus te transporta para Ele e começa a ter exatamente esse relacionamento pessoal com Deus, porque Deus se manifesta a todo aquele que o busca. Deus se manifesta exatamente, glória a Deus. Quantas vezes nós queremos ir para uma peleja e o Senhor diz, essa peleja não é sua, é minha, filho. Aleluia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tem hora que a gente quer agir, mas quando Deus, ele toma a nossa causa, você não precisa fazer nada. Ele move os céus e a terra ao nosso favor. E Deus quer mover na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas pastor, eu preciso confiar no Senhor. Precisa. Aleluia. Como eu comecei esta conversa, esse assunto, que se nós não tirarmos tudo aquilo que nos separa de Deus, o que nos separa de Deus, nós precisamos ter harmonia, nós precisamos ter paz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa.
Um lar tem que ter um convívio de bênção. Um lar tem que ser cheio da bênção de Deus, da unção de Deus. Aleluia. Temos que ter paz. A palavra no livro de Romanos 13:7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem a honra, a honra. Romanos 13:7. Meu irmão, quando Deus fala de honra, o Senhor diz: o primeiro mandamento com promessa para os filhos é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Amém? A palavra do Senhor, ela diz para a gente realmente honrar a quem tem honra. Nós precisamos entender que a honra segue uma hierarquia. Hierarquia, meu irmão, no qual Deus estabeleceu essa hierarquia no seu próprio exército de anjos. Aleluia. Ali eles se respeitam, porque há um maioral. Deus colocou exatamente os pais sobre os filhos como autoridade. E cabe os filhos honrarem os pais. Primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. É dever de todo homem honrar a quem tem honra. Deus colocou exatamente os pais, e no qual os filhos devem honrar essa hierarquia. Honra, meu irmão, é um sentimento de dignidade. Conferir honra, meu irmão, é exaltar, é reverenciar, é considerar, é ter respeito, é ter estima, é ter admiração. Aleluia. Honrar, meus irmãos, é nós vivemos com humildade e reconhecer aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas e acolher exatamente tudo isso. Deus colocou as autoridades sobre os homens para que os homens honrassem exatamente as autoridades, para que todos vivessem bem. Lá em Romanos 13, amém, diz que toda alma esteja sujeita à autoridade, que não tem autoridade que não venha de Deus. Eu sempre estou pregando. O mundo está organizado porque Deus estabeleceu no coração dos homens que eles fossem divididos, o mundo fosse dividido em nações, em estados, em cidades, em bairros, e fosse estabelecido exatamente sobre tudo isso autoridades, para que o povo pudesse realmente respeitar as leis e respeitar uns aos outros. Imagina um mundo sem exatamente uma torre de Babel. É isso que o Satanás quer. Mas Deus, ele dividiu. Deus estabeleceu no coração dos homens, não que os homens possam alguma coisa. O homem não pode nada se Deus não dá sabedoria aos homens. Os homens realmente tiveram sabedoria de geograficamente separar o mundo, separar as nações, porque tudo isso vem de Deus. Deus capacitou os homens a pensarem exatamente e a terem sabedoria de criarem mecanismo para ter autoridades e leis civil e moral para que os homens pudessem viver bem. Mas no meio disso, meus irmãos, aqueles que defraudam exatamente, corrompem as autoridades, que isso é do maligno. Isso não quer dizer sinal de salvação, meus irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, mas a honra, ela precisa existir. Porque se ainda nós honramos, meus irmãos, imagina se todo mundo perdeu o respeito, né? Por tudo. Hoje já estamos vivendo isso. Hoje são os filhos que mandam nos pais. Quantos filhos não mandam o pai calar a boca? Isso está debaixo de maldição, meus irmãos. Está debaixo de maldição, porque você realmente está usurpando uma autoridade no qual Deus estabeleceu. Nós não podemos exatamente ultrapassar, meus irmãos. Primeiro que um servo de Deus, um cristão, é humilde, ele é obediente. Mesmo que alguma situação ele seja desprezado, humilhado, ele fica pacífico, ele fica longânimo, ele tem paz. Porque ele sabe que essa guerra não é na carne, ele não vai vencer essa batalha na carne, mas ele vai vencer essa batalha no mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. É tempo, meus irmãos, de nós revermos. Aleluia. Nós precisamos ter honra um pelos outros. Honrar o teu próximo. Honrar as vidas, meus irmãos. Temos que ter dignidade pela vida nossa própria e do próximo, meus irmãos. Às vezes as pessoas nos humilham, nos ofendem. Nós já queremos pegar logo
e cortar a cabeça, já queremos amaldiçoar, já ficamos raivosos. Se nós estivermos vivendo acima de toda circunstância e sentimento humano, meus irmãos, nós vamos honrar aquela alma que nos fez mal ainda, para que ela não venha perecer no inferno. Isso é amor. Nós precisamos ter amor de Deus dentro dos nossos corações. Precisamos ter o amor de Deus. Aleluia. Eu digo, nós precisamos mudar tanto, mudar. Professamos que somos cristãos, mas vivemos num plano totalmente humano, de sentimentos humanos. Mas Jesus veio quebrar todo o protocolo humano. Jesus veio quebrar todo o protocolo humano, glória a Deus, e nos ensinar que devemos amar, ainda mesmo quando ele estava sendo crucificado. Jesus nos ensina que devemos amar. Jesus nos ensina que devemos ter humildade em todo o tempo. Jesus nos ensina que devemos honrar os nossos pais, ainda quando somos maltratados, somos ofendidos. A nossa honra, independente se o nosso pai está nos tratando mal, vamos considerar eles como os pais e vamos continuar com bondade dentro dos nossos corações. Vamos repudiar dentro de nós todo sentimento maligno. Toda esta operação de Deus tem que estar sendo movida nos nossos corações. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, de maneira, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Está lá em 1 Coríntios. Quer dizer, o apóstolo, ele está falando da igreja, meu irmão. Aleluia. Mas, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Você já viu que Jesus diz que uma casa dividida não pode subsistir? Uma divisão. Imagina um casamento dividido, meu irmão, ele não vai prosperar. Como pode andar dois juntos se não estão de comum acordo? A base é o lar. A unidade da fé, ela começa no lar, meu irmão. Imagina uma mulher cheia da presença de Deus e um esposo cheio da presença de Deus, meu irmão. Nós vemos que essa casa vai ser uma benção. Mas se essa casa já é dividida, meu irmão, a esposa cheia da presença de Deus e o marido cheio da presença do mundo. Uma casa dividida. É difícil? É, pastor. É luta, mas nós vamos continuar. Amém? Glória a Deus. Se Deus te chamou para salvação, continue. Glória a Deus. Continue honrando o teu esposo, ainda que ele esteja no mundo. Aleluia. Respeita, porque muitas vezes as pessoas perdem o equilíbrio e acabam falando o que não devem e acabam ofendendo. Isso não é coisa de uma mulher cristã, nem de um homem cristão, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Casou o jugo desigual? Agora aguente, continue. Então, se o jugo desigual quer permanecer, permaneça. É duro? É assim, né? Quando você vai fazer escolhe uma coisa errada, se deixou levar pelo coração, acima de todas as coisas, enganando o seu coração. Aleluia. Pois não adianta falar, Senhor, eu não aguento esse marido que o Senhor me deu, eu não aguento esse marido que o Senhor me deu. Deus não deu marido nenhum, você que escolheu. Então agora aguente, aleluia. Muitas vezes nós precisamos ser transformados. A mulher sábia tem que ganhar o seu marido, glória a Deus. O homem sábio vai ganhar a sua esposa. Nós temos que unir exatamente para sermos um só corpo. Para sermos um só membro, aleluia. Então, um casamento dividido, uma casa dividida, meu irmão, ela vai trazer exatamente um tornado, ela traz as consequências. Mas nós temos que buscar a unidade da fé dentro do lar, dentro da casa, amém? Unir exatamente a unção, orar, temos que jejuar, temos realmente que viver a palavra de Deus, criar em nós mansidão. Porque muitas pessoas, muitas mulheres vão para a igreja, recebem uma revelação. Deus vai mudar o seu marido. Deus vai mudar o seu marido. Deus vai quebrantar o coração. E a mulher ainda se enche de razão, vai mudar mesmo e continua realmente áspera. Eu digo, meu irmão, Deus muda, mas Ele vai usar a tua vida também. A transformação começa dentro de você. A transformação
Porque o teu esposo tem que ver mudança na tua vida, glória a Deus. Uma mulher pacífica, longânima, glória a Deus, que tem sabedoria no falar, que não procede de qualquer jeito, não procede loucamente, como diz, não se precipita com as suas palavras, antes, ainda que ofendida, magoada, mas quando o marido vai lá ver o que aconteceu, vai sair palavras de amor. Meu irmão e minha irmã, isso derruba exatamente todo o cenário do inimigo. Deus te quer diferente, Deus que quer transformada, minha irmã, glória a Deus, amém? Tem hora que nós temos que passar nossa natureza exatamente na moinha para sair uma carne nova, uma carne dura que nós somos, um coração duro, uma resistência. Eu não aceito nada disso, eu não aceito nada daquilo. Comigo assim, bateu, levou. Então, meus irmãos, não é desse jeito. Deus está trabalhando no coração de muito cristão. Deus está trabalhando no coração de muitas mulheres, exatamente, glória a Deus, para que os seus maridos, ainda que estejam no mundo, vejam a pedra preciosa que Deus colocou dentro do seu lar. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que Deus está fazendo uma grande mudança no coração de muitas mulheres. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Porque aquele que encontra uma esposa, encontra uma pedra preciosa. Deus está movendo. Aleluia. Olha, eu até ia começar hoje a mensagem de outro jeito, mas o Senhor acabou me levando por este caminho, porque é Deus que tem que tocar no coração de muitos homens e de muitas mulheres hoje. Deus está buscando exatamente a honra dentro dos nossos corações, para que possamos honrar o nosso ser, meu irmão. Honrar o nosso próximo, honrar as vidas, meus irmãos. Porque nós desprezamos tudo aquilo que não nos interessa. Não damos atenção. Às vezes as pessoas vêm vender alguma coisa que não nos interessa, nós já respondemos asperamente, não temos esse sentimento de consideração. Nós precisamos olhar o próximo, meu irmão, e conferir ele, pelo menos a dignidade, e reconhecer cada ser, meu irmão, não importa. Hoje as pessoas ainda estão tão fracas numa natureza terrena, brigam por causa da cor de pele, tanta acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de raça, de cor. Amém, meus irmãos? E nós vemos tanta fraqueza, as pessoas se agridem porque não têm honra, porque não consideram. Nós precisamos, meu irmão, considerar a vida de cada pessoa, de cada ser humano. Independente se ele é convertido ou não, aleluia, temos que ter o respeito, a consideração, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que ter humildade, porque a soberba não procede de Deus. Soberba procede do diabo. Então, ela tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. Quando o marido considera a sua esposa, e quando a esposa realmente ela honra o marido e vê ele exatamente como uma autoridade espiritual dentro do lar. Quando os filhos olham para os pais e reconhecem eles como uma autoridade espiritual, e nós precisamos reconhecer Deus que nos criou para que pudéssemos andar nos seus mandamentos e nos seus caminhos. Nós já somos bem-aventurados, meus irmãos. Mas tem muitos que não querem viver da bem-aventurança. A maioria que eu vejo, meus irmãos, estão andando tudo separado de Deus, dando a mão aos costumes do mundo, às aberrações do mundo, à malcriação do mundo. Meus irmãos, Deus nos criou para sermos santos, cheio de amor, cheio de misericórdia, longânimos. Aleluia. O mundo não pode ter isso, mas aqueles que têm o Cristo nos seus corações, aqueles que têm a palavra de Deus nos seus corações, aqueles que são cheios do Espírito Santo, meu irmão, podem viver esta paz e serão abençoados. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa bênção está sobre a tua vida.
Por que você não está vivendo? Deus já te abençoou. Aleluia. Ficamos correndo atrás da bênção lá fora. Só se esquecemos de se ajustar na vontade, na direção de Deus, para andar segundo Deus nos quer, meus irmãos. E nós vamos orar, porque eu creio que Deus tem a bênção sobre a tua vida. Aleluia. Deus já nos curou de toda a enfermidade. Deus já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus já colocou o seu exército exatamente para operar ao nosso favor. Deus já nos deu exatamente a fé, o poder, glória a Deus. Jesus nos diz que nos deu poder e autoridade. Todo poder e autoridade foi nos dado em nome de Jesus, para desfazermos exatamente todas as obras do maligno, meus irmãos. E nós não vamos deixar nada interferir neste poder, meus irmãos, porque vamos viver no temor de Deus, para que essa bênção esteja estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada irmão. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Senhor, por nos conceder o entendimento, discernimento, meu Deus, para mover dentro dos nossos corações ainda, Pai amado, todo esse sentimento humano, mas trazendo dentro de nós esse entendimento, esse discernimento, para vivermos, Senhor, alabassuri anderecóbia, Pai amado, neste amor incondicional que o Senhor nos ensina a viver, Pai amado, para que haja honra entre nós, Pai amado, para que haja transformação dentro desses lares, desse casamento, na vida desses filhos, meu Pai, que o Senhor possa transformar, Senhor, libertar eles, Senhor, de toda esta opressão, Senhor, que concede a sabedoria àqueles que o buscam, Pai amado. Ah, Senhor, Tu és o Deus que transforma os corações de pedra, Senhor, Tu és o Deus que está movendo neste dia com o Teu poder e com a Tua glória. Tu és o Deus que abençoa a mesa do justo, daqueles que o temem. Tu és o Deus que faz prosperar os filhos, a esposa, aleluia, e faz todos os caminhos nossos irem bem, Pai amado, que abençoa o trabalho, os frutos das nossas mãos, Pai amado. O Senhor abençoe os frutos e o trabalho de cada irmão, Pai amado, concedendo que o Senhor venha tocar aqueles que estão enfermos agora, levantar eles do leito da enfermidade, que eles sejam curados, libertos de toda opressão, que o Senhor conceda a bênção e a vitória sobre a vida de cada ouvinte. Senhor, meu Deus, que abra a visão, meu Pai, daqueles que estavam sem entendimento, aqueles que não conseguiam enxergar, mas que a partir de agora, meu Pai, estão enxergando que a bênção já está sobre a vida deles, aleluia, e que eles vão tirar tudo aquilo, Pai amado, que separava eles de Ti, toda a desobediência, meu Pai, toda a resistência, para, Senhor, viverem o melhor de Ti na vida deles, Pai amado, que o Senhor possa quebrar toda a força do mal e abençoar cada irmão e a cada ouvinte. Glória a Deus, amém. Tremendo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí, louvado é o nome do Senhor, amém. Fica com Deus, Deus te abençoe. Todos os amados estão ligados com a gente, amém. Deus continue abençoando, que toda a honra, toda a glória seja do Senhor, amém. Honrar o Senhor, porque toda a glória e toda a honra é dele. O Senhor diz para a gente honrar uns aos outros, amém. Glória a Deus, honra é dignidade. Amém? Ficamos por aqui, vai lá no mural, deixa lá um glória a Deus. À noite estaremos aqui às 21 horas, participe, amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.